Eles falam que existe essa, que é o Foro de São Paulo, que os caras da canhota, porque quando acabou a União Soviética, na época, no final dos anos 80, estiveram aqui em São Paulo, o Barba, teve o velho Fidel, saudades Fidel, saudades de Fidel, sentar no colo de Fidel, aquele charuto maravilhoso, sentou a turma aqui e falou, vamos fazer um esquema aqui que seja um socialismo da América Latina. Mas aqui o que acontece? O socialismo tem que ser adaptado. Por quê? Porque aqui a gente tem muito católico, tem muito isso aqui, e lá não existe religião, tal, é diferente. Então eles bolaram um jeito de fazer um esquema aqui, mas meio tupiniquim, né? Não dá muito certo. A inteligência da esquerda... Não funciona muito bem. A inteligência da esquerda tem que ser dada mão à palmatória, né? Como o comunismo, ele é anticristão, ele é antirreligião, porque para o comunismo o Estado tem que ser Deus. As pessoas têm que depender do Estado para tudo. Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa tudo que tem. O Estado tem que estar acima de tudo. Quando chegam aqui no Ocidente, eles esbarram no cristianismo. Porque o cristão, sendo ele fraco ou um gigante, quando ele tem algum problema, Emília, ele não vai na prefeitura. Todo cristão, quando tem problema, ele vai para a igreja dele, dobra o joelho, começa a rezar, orar, acende vela, e ele busca um poder sobrenatural. E milagre não se explica, as pessoas recebem a bênção. E tanto é que Karl Marx chamou a religião de ópio do povo, porque ele não consegue colocar o Estado como Deus se tem um Deus que é concorrente a ele. Eles são tão inteligentes que chegam aqui no Brasil, aqui no nosso Ocidente, e criam um comunismo misturado com a religião. A teologia da libertação é o quê? Sim. A teologia da libertação são os padres vermelhos que abraçaram o comunismo, pegaram algumas falas de Cristo e criaram o caminho para se criar o PT. Mas isso aí não PT foi... nasce disso. Então, mas isso aí foi na época da repressão, né? Que a igreja também, não só a igreja, mas também o rabino lá, o nosso querido... O Henry Sobel. De que repressão você está falando? Da ditadura. Não, eu digo... ditadura? Eu digo porque é o seguinte, antigamente... Ditadura... Há quanto tempo? Aqui no Brasil? Aqui colocou rato. Nunca. Não teve ditadura. Não teve nenhuma ditadura no Brasil? Não. Pode eleger presidente No Brasil nós tivemos uma intervenção militar com apoiamento do Congresso Nacional, que nunca foi fechado, com votos das pessoas e tudo mais, e governaram o nosso país. E ninguém sofreu tortura no Brasil? Bom, eu fiquei sabendo, na Comissão da Verdade, criada pelo Luiz Erundina, 436 pessoas morreram e mais umas 500 ou 600 desapareceram, né? Isso em 22 anos de um regime militar. Ditadura, eu te falo que é a União Soviética, 30 milhões assassinados, China... mais 65 milhões assassinados por Mao e por aí vai. Isso é ditadura. Milhões sendo assassinados, campos de concentração, gulags. Aqui no Brasil, esses que foram assassinados são esses comunistas que soltavam bomba, são esses comunistas que mataram pessoas, que sequestravam pessoas. Falar em ditadura, eu conheço, minha família é tudo pobre. Né, vem de família extremamente pobre. Meu avô nunca me falou de ditadura, ele nunca foi perseguido, nunca tomou uma borrachada de ninguém, porque era cortador de cana, trabalhava, cuidava da família dele, nunca teve problema com o exército. Não, mas é ruim, de qualquer jeito é ruim. Pelo contrário, eu me lembro da gente poder andar na rua, eu me lembro de você poder... Não, qualquer jeito é ruim. Complementar seu pai, sua mãe. O bom é... Eu não estou aqui justificando de qualquer mortes. jeito, o bom é votar, se morresse uma pessoa brigar. só por causa do seu pensamento, isso já seria desumano. Você mas sabe... comparar o Brasil a uma ditadura... Ditadura é esse pessoal que o PT apoia. Venezuela, Angola, que já teve por um processo de quase 40 anos governado pelo Eduardo. Inclusive, eu fui proibido de entrar em Angola. Tá, eu vou fazer um meia-culpa aqui. Meia-culpa não, um desabafo. Eu sou extremamente querido em Angola, porque em Angola tem uma igreja extremamente gigante. Eu fui proibido de entrar lá por ser contra o PT. Mas imagina, a minha equipe toda tiveram visto negado. Eu ia para um evento no estádio lá com 100 mil pessoas, estavam me esperando. Como eles não podem me bloquear, porque o meu passaporte é diplomático, disseram, o senhor entra, mas a sua equipe não. Ou seja, o senhor não é bem-vindo aqui, porque eu apoio... Fui contra o Lula aqui. Então, isso é fascismo. Mandando em tudo. O Odebrecht faliu aquele país. Mas isso que o senhor falou é muito isso sério. É fascismo. De que não teve ditadura. Não teve ditadura. Que as pessoas que sofreram com a ditadura mereceram, de certa maneira. Isso eu não estou dizendo isso. Agora, Feliciano, o Vladimir Herzog, por exemplo, que morreu durante a ditadura, enforcado, tentaram falar que ele se suicidou. Você acha, por exemplo, que ele mereceu aquilo? Eu estou te dizendo que não houve um regime de ditadura como se fala.
Mas foi Como eu disse, são 436 pessoas. Meu amigo, nos últimos 20 anos de governo do PT, você sabe quantas pessoas foram assassinadas na rua, não? Da nossa democracia? O ano passado foram 63 mil pessoas assassinadas. Não, mas não dá pra comparar. Eu tô te dizendo que na época tão ruim quanto, na época desse povo que vocês estão dizendo que foram ditadores, não tinha assassinato assim. A liberdade, é claro que a democracia tem um preço. O preço da democracia é alto, a liberdade custa caro. Mas falar em ditadura, não houve ditadura no Brasil. Mas o que você acha que aconteceu com o Vladimir Herzog, que ele tá falando? Houve um regime de exceção. Pronto. O quê? Um regime de exceção. Não é, isso aí, eu acho, para você entender esse movimento, foi o movimento da Guerra Fria, né? Foi o movimento que tinha lá a União Soviética, Estados Unidos. que eles entraram na China, na Coreia, no Vietnã, tal, não sei o que, eles estavam entrando, tomando conta. Aí Estados Unidos, que era da democracia, os caras que ganharam a Segunda Guerra Mundial, e eles fizeram intervenções aqui na América do Sul, no Brasil, no Chile. Não interviram. Eu sei, porque o cara entrou em Cuba, eles entraram em Cuba, fizeram Cuba, aí os caras foi uma loucura que teve o mundo com bomba nuclear, tal, e não sei o quê. Foi um momento, um período bem ruim, né, que o mundo viveu naquela época, né? Talvez se entra nesse... Mas também não interessa isso. Isso faz parte do passado. Só fala de ditadura nesse país. O Noblar citou esse rapaz aí que foi morto. Por exemplo, o Brasil elegeu a Dilma. E a Dilma estava no atentado contra aquele soldado que foi assassinado. Mário Cosel, tá aí o nome. O historiador do meu lado me ajuda muito. Então, e aí? Mas isso não justifica o Estado. Mas por isso eu disse, não foi ditadura. Não justifica nenhum lado. Não houve ditadura. Houve um regime militar. Porque a ditadura ela é tomada. Golpe. Quer ver uma ditadura? Eleja o Haddad. Aí Haddad sai do Brasil, fica Manuela como vice-presidente comunista. Pô, maravilhosa. Aí o golpe acontece. Maravilhosa. Imagina um comunista. Vamos misturar as coisas. Imagina um comunista governando o nosso país. Maravilhosa. Pronto, aí nós temos... Deixa eu falar...